eu vou começar a minha análise aqui parafraseando meu querido amigo Wilton Suzarte, que teve muita felicidade quando ele classificou, ele lançou uma frase que reflete o que foi o Bahia hoje, aliás, o que tem sido o Bahia, né? É um time que engana. E engana muito bem, sabe, João? E queridos amigos ouvintes internautas, engana muito bem. Aí os defensores, aqueles eternos otimistas vão dizer: não tem nada perdido. Não é terra arrasada. É terra arrasada sim. É terra arrasada sim, porque a gente vê mais do mesmo, meu querido Jackson. A gente vê mais do mesmo, meu querido Wilton. Por que a gente vê mais do mesmo? Porque o time do Bahia é um time pobre em alternativas. É um time que não consegue ter movimentações. É um time que não consegue ter um plano B. E eu quero parabenizar aqui, né, publicamente, a boa estrutura tática montada pelo Léo Condé, João. Eu acho que o Remo foi muito merecedor dessa partida, principalmente no que diz respeito ao banho tático que deu no Bahia, no seu compartimento, nos 3 setores do campo: defesa, meio-campo e ataque. Um time que soube compactar, um time que soube marcar em bloco alto, pressionou no momento certo e teve perde, pressiona, soube manter as suas linhas de marcação no meio do campo e soube manter as suas linhas de marcação na última faixa do campo, no último terço do campo, na sua saída defensiva, neutralizando qualquer tipo de investida do Sport Clube Bahia, que foi um time muito pobre, um time vazio, um time estéril, um time que se limitou a aceitar uma imposição de marcação por parte da equipe paraense. E o pior de tudo para a gente é enxergar e entender que esse time não tem alternativas para jogar contra um time que está bem montado defensivamente. Um time que não tem mobilidade, um time que não joga entre as linhas, que não consegue quebrar essas linhas, porque os jogadores não se apresentam, como a gente diz no futebol de várzea, Jackson, futebol de várzea, não dão a opção. O companheiro recebe a bola e vamos acompanhar o desenvolvimento do que ele vai fazer. Mas eu não vou me apresentar ao meu companheiro para poder tentar dar dinâmicas, para poder dar velocidade, para dar celeridade a uma jogada que pode ser promissora, que pode ser objetiva, que pode ser contundente. Dito isso, meus amigos, o que esperar de uma equipe que comete repetidamente os mesmos erros? É um time que peca muito no seu posicionamento defensivo quando está na fase de transição ofensiva. Jogadores que ficam na chamada sobra, muito distantes um para o outro, incapazes de interceptar um ataque em velocidade. E o Remo fez muito bem isso nessa partida de hoje, meus amigos. Então, assim, a culpa é do Rogério Ceni também, porque aquilo que é apresentado dentro de campo é aquilo que foi treinado. E quando você não consegue enxergar dentro de campo alternativas, mudanças, variações, a culpa é minha, que estou treinando os caras lá quando eu posso, ou quando todos os dias. A culpa é minha que sofro uma goleada de 4-1 para esse time e que tenho o conhecimento de como o time funciona. E o melhor ainda, o pior ainda, eu sei como esse time vai jogar aqui, porque vem para fazer o resultado e eu não consigo produzir alternativas e mudanças para que essa equipe tenha dinâmicas, para que esse time tenha outras potencialidades a serem exploradas. Infelizmente, meus amigos, é isso. É o mais do mesmo do Sport Clube Bahia. E aí, a gente vai subir um pouco a régua para jogar na panela dos culpados. Me permitam aí, e é uma crítica, eu sou um crítico contundente, e eu venho falando isso já há muito tempo. Mas você está falando quando o time está perdendo. Não, eu falo quando o time está perdendo e quando o time está ganhando também. Esse time do Bahia engana porque não tem contratações que o coloquem num nível, numa régua de um futebol técnico a nível de competitividade que o credencie a voos maiores em qualquer que seja a competição disputada. Eu digo competição de nível,
Eu não estou falando de Campeonato Baiano, eu não estou falando de Copa do Nordeste, eu estou falando de Copa do Brasil, eu estou falando de Copa Libertadores da América e estou falando também de Campeonato Brasileiro. Tá tudo no planejamento. Esse planejamento, e eu já disse isso algumas vezes, é um planejamento de sofrimento para a torcida do Bahia. Porque se engana quando a equipe consegue desenvolver um bom futebol diante daquilo que é apresentado pelos seus adversários e acha que o time vai conseguir ser aquele time que todos esperam, que tem dinâmica, que tem velocidade, que tem nuances, que tem movimentações. E aí, meus amigos, a gente vem para aqui e assiste a esse banho, a essa lição tática que o Bahia acabou de tomar da equipe do Remo. Então, Corbacho, João, queridos amigos ouvintes e internautas, muito algo que se discutir. Corbacho? Não é Corbacho? Eu tô Rafael Seixas. Rafael, nada a ver com o Corbacho. Rafael, o Corbacho me veio à cabeça aqui. Perdão, Rafa. Um beijo, Corbacho, te amo. Encontrei então, com ele sábado, amigos, no Barradão. Então, meus amigos, a gente vai falar de contratações novamente? Vamos, sim. Porque está muito claro que esse time, para alcançar aquilo que todos almejam, é preciso ter uma outra visão da gestão de negócios, ao tal quanto fala aí os gestores da SAF do Bahia, o seu Cândido Santoro e Companhia Limitada, né? Sorian e etc e tal. O Bahia precisa caminhar com suas próprias pernas. Vai tropeçar, vai cair e não vai conseguir levantar. Tá certo? É um time para cair? Não. Mas diante daquilo que se apresenta, diante das performances, você arriscaria a garantir? E eu não estou sendo pessimista, nem estou dizendo aqui que Ô, Linho, deixa eu lhe provocar, porque aqui a resenha é provocativa, a fala deveria ser uma fala de Seixas agora, mas a Babi Dias está acompanhando a gente, ela falou aqui, ó, Linho sentiu a derrota. Sentiu. Eu vou dizer uma coisa, eu vou passar a fala para Seixas, na verdade, terminar a Linho falar, e aí eu vou passar a fala para Seixas, mas eu vou dizer uma coisa. Se o Bahia passar do Remo, Rafael Seixas dança conga la conga de saia vermelha. Prometi, tô leve. Se passar, eu vou botar Rafael Seixas com a sainha rodada vermelha, um topzinho Saint-Tropez rosa, e ele vai dançar conga la conga, porque esse time aí, jogando essa bola que jogou hoje, não passa do Remo, nem que a vaca tussa. Fala aí, Linho. Falei, tô leve. Bom, para terminar essa... E eu estou me contendo aqui realmente, viu, Rafa? Eu estou me contendo mesmo para poder ser... A gente tem a KS6, TV e rádio, que está fazendo a nossa transmissão, da nossa jornada. E assim, eu continuo... A minha teoria, ela continua sendo sustentada. A teoria de que o Grupo City encontrou aqui um manancial gigantesco para montar um entreposto comercial e o fez com muita propriedade, com muita expertise. E até que me prove o contrário, os senhores donos da verdade do futebol brasileiro, principalmente aqueles que são os experts no assunto, no tema Bahia, e que defendem fervorosamente a SAF, eu acho que a SAF ela pode ser um divisor de águas, sim, mas não com esse tipo de comportamento, não com esse tipo de postura, uma vez que o fator principal, o motivo principal da SAF existir e de toda essa estrutura ser bancada e ser montada é o time dentro das quatro linhas. Então, um time que engana, um grupo que engana bem, diga-se de passagem, né? E os jogadores não têm nada a ver com isso, porque eles estão fazendo o papel deles, eles estão contratados, recebem gordos salários, né? O seu treinador também. Então, a primeira coisa eu vou voltar a dizer para fechar aqui, viu, João e Rafa? Torcedores do Bahia, não se iludam, o Bahia não vos pertence. Ponto. Vocês não, o apito de vocês no Bahia é surdíssimo. Vocês vão se retar hoje de noite, vão para o trabalho amanhã mal-humorado, vão ficar puto pelas calças, mas o Bahia não vos pertence mais.
vocês não apitam em nada. Isso aqui que aconteceu hoje, essa vergonha, esse esculacho que aconteceu aqui hoje, vai continuar acontecendo caso o Grupo City não entenda a essência do que é o Esporte Clube Bahia. O Esporte Clube do Bahia não é apenas e tão somente uma SAF, nem pode ser. É a história de um povo, é a história de uma torcida, é a história de um Estado, é um processo cultural, e isso tem que ser levado em consideração, mas isso é relegado ao segundo plano pelo grupo que administra a SAF do Bahia, os proprietários da SAF do Bahia. Sendo assim, só nos resta tentar colocar as emoções no lugar, tentar colocar o psicológico no lugar, porque sábado tem Campeonato Brasileiro, sábado tem Bahia e Santos, aí o Bahia volta tudo para a sua normalidade, para uns, para outros, a realidade continua sendo a mesma. Uma boa noite a todos e até a próxima.